Eu trago um tema para essa mensagem. Anosmia espiritual mata. Vamos ver no decorrer da palavra o que quer dizer isso. Isso mata. Palavra do Senhor em Lucas, capítulo 17, verso 20 ao verso 37, diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Você pode dizer amém a isso, irmão? A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis, e vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem os sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Agora leiam comigo o verso 37, irmãos, todos juntos. Então lhes perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e nós carecemos de ouvir a tua voz nessa noite. Pai, que não seja mais uma palavra a ouvirmos, Pai, mas que o Senhor esteja falando conosco, Deus, segundo está no teu coração. Pai, eu me coloco à tua disposição e já te peço perdão, Senhor, perdão por tudo, que o Senhor esteja guardando a minha vida, Pai, assim como a vida dos meus irmãos. Senhor, dá-nos, Senhor, um par de ouvidos para ouvir a tua voz, pois nós carecemos de ouvir a voz de Deus nesse lugar. Obrigado por tudo que o Senhor tem ministrado aqui. Obrigado pelas palavras que ouvimos, Senhor, no Congresso de Missões, que muito nos edificou, pois essas palavras, Senhor, elas marcaram a nossa vida. Eu te agradeço por cada um dos palestrantes que aqui esteve conosco. Pastor Marcos, Pastor Paulo Elias, Pastor Maurício, Deus, teu servo, que esteve encerrando esse congresso. Muito obrigado. Não nos faltou palavras. E eu lhe peço que essa noite também não nos falte a tua palavra. Fale conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, tomar uma água. Eu não sei se os irmãos têm percebido, eu não digo que são todas, mas a maioria das igrejas hoje não tem pregado mais sobre a volta de Jesus. Acho que esse assunto é um assunto que não interessa muito para as igrejas. É óbvio que sempre existiram os remanescentes, e eu não estou falando para os nossos pregadores dessa igreja, porque nós pregamos a volta de Jesus, nós falamos de pecados, nós vamos sempre na contramão, falamos sempre aquilo que muitas vezes o povo não quer ouvir, mas é para isso que nós fomos chamados.
Mas, irmãos, eu percebo e tenho percebido isso, porque às vezes a gente procura num site uma palavra e está difícil encontrar. Às vezes você está em casa assim e diz, eu vou ouvir uma palavra, aí você vê lá um pregador e tal, bonito, simpático, aí você vai ouvir a palavra do sujeito, misericórdia, só abobrinha. Essa semana o Davi mandou uma palavra para mim, e disse assim, pastor, ouve essa palavra, depois o senhor me liga e tal, porque eu quero que o senhor me dê um parecer. Eu acho que ele estava dizendo assim, pastor, não estou acreditando que estou ouvindo. Aí eu ouvi. A palavra foi ministrada nesse ano de 2017. E uma coisa que me chamou a atenção, pastor, 13 mil visualizações. Interessante, né, pastor? 13 mil. Eu sei que, eu não sei nem se vale a pena eu falar, porque foi tanta bobagem, mas eu preciso destacar um detalhe. Ele dizendo que o que importa para Deus é nós completarmos aquilo que nos foi chamado. Ou seja, se eu fui chamado para ser pastor, o que importa para Deus é que complete o meu ministério, o meu chamado, não interessa os meus pecados. Interessante isso, pastor, meu pecado não interessa, desde o momento que eu complete o chamado. Aí eu falei, meu Deus, misericórdia. E aí é como se eu pegasse o pecado, não, eu estou pecando, mas porém, eu tenho um atenuante a meu favor, eu estou cumprindo o chamado. Isso aí, irmão, me fez mal. Eu vi aquilo e falei, meu Deus, 13 mil visualizações. Aí eu vejo uma palavra que o pastor Maurício prega, que o pastor Manuel prega, que o pastor Paulo prega, aí a gente abre lá todo feliz, 70 visualizações. Pastor, nós estamos errados. Né? Eu acho que a gente está errado, tem alguma coisa errada conosco. Mas nós não estamos errados, irmãos. A questão é que a gente não está andando a favor. Nós estamos na contramão. E quando você vai numa rua, você já entrou numa rua na contramão? Quando você quer entrar? A maioria é o que vem. Não é assim? A minoria é o que vai. Ou seja, só você está indo na contramão, porque a maioria está indo a favor, no fluxo. Então o que eu percebo é isso. É que pouco se fala dos fatos que antecedem a volta de Jesus. Está se falando tanta coisa, irmãos. É necessário falar mais sobre esse assunto tão claro e real que é a volta de Jesus. Quando se sabe que Jesus está voltando? Ele está voltando, irmãos. Isso não é uma história em quadrinho. Isso é real. Jesus está voltando. Olha para o mundo, olha para os fatos. Amado, esse texto ele começa com um interrogatório feito pelos fariseus e não pelos discípulos. Jesus estava ali conversando, entre eles haviam fariseus, os discípulos também ali estavam. A vida dos fariseus era buscar um argumento para condenar a Jesus. Eles queriam buscar um fato para condená-lo. Aí ele começa no verso 20, eu não quero me deter nesse texto, porque eu vou me deter mais no verso 37, ali diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Jesus estava dizendo, não fiquem procurando detalhes no reino de Deus, não procurem detalhes, porque isso não é visível aos seus olhos, então não procure detalhes. Aí no verso 21, ele diz assim, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está aonde? Dentro de vós. Jesus estava dizendo a eles que o reino de Deus era vivido por aqueles que nasceram de novo. Não é dentro de cada um, não é qualquer um. Para que o reino habite, para que ele faça parte do teu ser, necessário é nascer de novo. Existem muitas pessoas, amados, que vivem dentro da igreja sem sentir absolutamente nada, porque não nasceram de novo. São apenas frequentadores da igreja. A igreja tem muitos frequentadores. Pessoas que você olha, parece que é membro, né? Parece, tem toda a característica de ser um cristão. Aí você vai ver, e fala, parece que se isola. Na hora que você pergunta, você é dessa igreja? Não, eu não faço parte dela.
Tá? Parece que é uma coisa assim que, não, eu sou diferente. Eu sei que você é diferente, com certeza. Mas as pessoas são assim, então, muita gente está dentro, mas não faz parte. Há pessoas que pensam, irmãos, também que tudo que nós na igreja sentimos, pensa que não passa de empolgação. Tudo que a gente faz, querido, deixa eu te falar. O Espírito de Deus habita em nós, na igreja do Senhor. E quando nós ouvimos algo do Senhor, é notório, a alegria que sentimos é notória. É notório nós chorarmos quando ouvimos uma palavra que vai de encontro ao nosso pecado, aos nossos erros, é notório. Isso não é empolgação, é o Espírito de Deus que nos incomoda. Você entende? Mas quem está de fora acha que não, é uma igreja empolgada. A igreja ela tem uma empolgação, eu não quero ser empolgado. E eu não gostaria que nenhum de nós aqui fôssemos empolgados, mas que você fosse consciente daquilo que você é em Cristo. Não viva nessa empolgação. Amados, o reino de Deus só é perceptível aos que estão vivendo esse reino, aqueles que nasceram de novo. Jesus, ele deixou registrado em João no capítulo 3, ele diz assim, havia entre os fariseus, havia entre quem? Os fariseus, um homem chamado Nicodemos. Olha o que ele disse, um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, olha, o homem sábio, eu sei que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus. A resposta de Jesus é interessante, irmãos. Eu fico olhando e pensando, meu Deus, o que tem a ver essa resposta com o que ele estava dialogando? Jesus estava indo no fundo da alma daquele homem. Está dizendo, olha aqui, Nicodemo, deixa eu te falar uma coisa para a gente encerrar esse assunto. Em verdade, verdade te digo. O que ele disse para Nicodemo? Se alguém, ou seja, você que está me interpelando, você que quer saber muito acerca, preste atenção nisso, Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, o quê? Não pode ver o reino de Deus. Entendeu, Nicodemos? Ah, entendi. Então agora eu tenho que voltar para o ventre materno. Não entendeu nada. Então Jesus, ele dá essa instrução e ele deixa claro para nós, isso aqui é como uma mulher grávida, irmãos. Uma mulher grávida, ela sente a criança, porém não vê. Assim é o reino de Deus. A gente sente. É invisível aos nossos olhos, mas é real. Você entende? O reino de Deus, ele é real. Mesmo isso sendo visível, a mulher, ela sente primeiro. Ela sente primeiro. O que a mulher sente? A mulher primeiro a sentir. Aquele que tem em si o reino de Deus, querido, que sente isso, nós vivemos esse reino. Nós vivemos o reino de Deus. Amados, quantos são amigos do Evangelho, irmãos? Quantos estão na igreja apenas como simpatizantes? Mas deixa eu te dar um recado, que não é só para você, porque essa palavra vai para a internet, no mínimo 50 pessoas vão assisti-la. Queria que fosse 50 mil, pastor, mas não, 50 já está bom. E que se dessas 50, apenas um par de ouvidos dê atenção à palavra, eu louvo a Deus por isso. Presta bem atenção nisso. Jesus não faz questão de simpatizante. Você entendeu isso, meu irmão? Não, eu sou simpatizante. Jesus não faz nenhuma questão de ter simpatizantes seguindo a Ele. Aliás, se você olhar para a Bíblia, eu não vejo em nenhum momento Jesus querendo ser simpático. Não vejo em nenhum momento. A gente às vezes fala do Evangelho e quer arrumar jeitinho. Querido, Jesus é radical. Você pode dizer isso, meu Jesus é radical? Ele é radical. Não tem jeito, querido, não tem jeito para o erro, não dá jeitinho para o pecado.
Quando ele chega lá no templo, ele encontra aqueles homens vendendo animais, negociando, ele pega ali um chicote, ele desce no sarrafo e diz: não faça da casa de meu pai covil de salteadores. Sabe o que é isso? Radical. Não tem negócio. Não negocia. Jesus não negocia, irmãos. E a gente às vezes, não, eu sou simpatizante, eu sou frequentador. Querido, desculpe lhe dar essa palavra, meu irmão. Nós não precisamos de simpatizante, amado. Nós não precisamos de frequentadores, você entende? A igreja não precisa de simpatizante nem de frequentadores. Jesus não precisa de simpatizante. O Senhor não veio, o Senhor não derramou o seu sangue para que você se simpatize por Ele. Ele veio salvar o pecador através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. É para isso que Ele veio. Ele veio para dizer: meu filho, se você não se arrepender dos seus maus caminhos, tu vai para o inferno. É para isso que Ele veio. E isso não é ser simpático, não é simpático a ninguém. A gente pensa nisso e não, eu quero dar um jeito. Não tem jeito, irmão. Você sabia que não tem jeito? Não tem jeito, porque Ele não dá jeitinho. Nós vamos andar de acordo em conformidade, porque Jesus é bom, tem que andar em conformidade com o mundo. Ele anda na contramão, irmãos. É na contramão. João andou na contramão. Sabe o que João colocou o dedo na fuça de Herodes e dizendo sobre o pecado dele: você está em pecado, não tem jeito, eu vou ter que calar esse camarada. Arranca a cabeça dele, não tem jeito. Porque não tem jeito, querido, não tem como dar jeitinho, não. Mas é Herodes, é o rei, é meu amigo, é gente boa, gente fina. Não tem negócio, irmão. Não tem como negociar. O verso 22, ele diz assim, presta bem atenção, a seguir, dirigiu-se agora aos discípulos. Agora ele muda. Agora a plateia agora é outra. Jesus agora muda a plateia e começa trabalhando outra verdade. Verdade para quem? Para os discípulos. Aí diz: em verdade eu te digo, agora aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Ele agora começa tratando dos discípulos, e essa palavra, irmãos, ela é desesperadora. Jesus, ele está falando de corpo presente para uma plateia que caminhava com ele. Vai ver o tempo que você vai querer ver e não vai vê-lo. Aí ele entra no verso 23, presta bem atenção nisso, para nós chegarmos lá no verso 37. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, quem está falando isso? É Jesus. Não vades nem os sigais. Isso parece até um paradoxo, né, irmão? Queriam vê-lo e não podiam. Não podiam vê-lo. Verso 24 ao verso 25, acompanhe comigo. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Não importa que primeiro ele, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Irmãos, isso aqui dá para pregar o ano inteiro. Nós estamos vivendo a geração da rejeição do Senhor. Nós estamos vivendo essa geração, a geração que rejeita o Senhor. Ele está mais uma vez, Jesus está sendo rejeitado por essa geração. Amado, há uma lei agora que proíbe, não sei se você sabe, os atletas de Cristo, quando faz um gol ou quando tem, tirar a camisa e mostrar uma camisa embaixo, Jesus. Você sabia que foi proibido isso? Pois é. A geração que rejeita ao Senhor. Na Europa existe um movimento, irmãos, que prega o escárnio. E nós estamos vivendo o Brasil do escárnio. Uma geração que está brincando com as coisas de Deus, com o que há de mais sagrado no reino, a criança. Estão brincando, irmãos. Uma geração que nega o Cristo. E é o que o Senhor está falando aqui na sua palavra.
É dura essa palavra, mas a palavra do Senhor, ela diz: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Irmãos, eu tomo essa palavra e olho para a nossa geração, a geração em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo nos nossos dias. As pessoas estão rejeitando Cristo, rejeitando o Senhor. Eu estive observando uma pseudo-igreja, eu não posso nem chamar de igreja, compartilhei isso com o pastor Maurício. Um vídeo, irmãos, que coisa ridícula. Jovens dançando na frente da igreja com a calcinha, sei lá, aparecendo, virando, fazendo quase um quadradinho de 8. Quando terminou o balé, a igreja. Falei, misericórdia. Está lá a igreja evangélica. Amados, quem quiser me processar, processe, não tem problema não. Estava escrito lá, Jesus Cristo é o Senhor, para você ter noção da igreja que eu estou lhe falando. 2 jovens dançando, com uma calcinha apertada, sapato alto, dançando um balé na frente da igreja, pastor. Dançando e tal. Você está entendendo o que eu estou falando? No término, vamos aplaudir. Eu posso dizer para você, irmãos, que o meu Cristo chama isso de abominação. Doa quem doer, querido. Nós não temos compromisso com esse mundo, nós temos compromisso com a obra de Deus. O nosso compromisso é com o reino de Deus que está em nós. Não podemos estar em conformidade com esse mundo. O próprio Senhor, ele diz para nós não andarmos em conformidade. O que é andar em conformidade? Eu vou me conformar com tudo que o mundo está fazendo, porque nós da igreja do Senhor não somos politicamente corretos. Você entende, querido? Eu preguei uma mensagem rápida numa terça-feira, a irmã estava aqui, quando eu falei sobre a Constituição. Querido, desculpe os advogados, essa é a nossa Constituição, irmão. Foi constituído essa palavra para a igreja. Para a igreja. Aí veio uma lei. Não, a lei diz que eu tenho que casar homem com homem dentro da igreja de Cristo. Eu digo não. Vai me botar na cadeia. Por que não? Por que não? Porque a minha Bíblia diz que é abominação. E ponto final, irmãos, não se negocia. Você está entendendo isso? Não se negocia. Querido, preste atenção nisso. Seu filho é sagrado para o Senhor. Sagrado para o Senhor. Zele por ele. Zele pela sua filha, zele pelas crianças, porque são sagrados para o Senhor. Nós temos que viver o quê? Em conformidade. Porque as coisas hoje estão caminhando para o politicamente correto. Nós estamos caminhando em direção para o fim da história, irmão. Nós estamos caminhando para o fim da história e já estamos perto dela. Por isso que quando o Senhor traz uma palavra, como nós ouvimos as palavras que ouvimos, como temos ouvido palavra nesse altar, são palavras de conserto, é preocupação de Deus para com o seu povo. Porque no meio do povo existe o joio e há o trigo. Há uma igreja que ela vai habitar com o Senhor nos céus. Há uma noiva que está sendo adornada para estar com o Cristo, o noivo. Há uma noiva que está sendo adornada. E essa noiva, querido, ela é pura. Como você está entendendo isso? Você está entendendo essa palavra? A noiva do Senhor, essa noiva, ela é pura, imaculada. É a noiva que vai casar com o noivo. Ah, meu irmão,
verso 31 e 32, olha o que diz essa palavra. Irmãos, essa palavra mexeu comigo. Naquele dia, quem estiver no eirado e estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. A ordem era para seguir em frente, sem olhar para trás, e essa mulher olhou para trás. Eu interpreto isso, querido, olhar para trás é olhar para a minha vida passada. Vida passada, não estou falando de reencarnação não, tá, irmão? Por favor, olhar para a vida passada, para aquele Paulo antes de entrar no batistério e morrer ali no batistério e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Olhar para trás, olhar para a minha vida de pecado. Não olhe para trás. Igreja de Cristo, não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. O que passou, passou. Você já percebeu que a nossa igreja não tem testemunhos? Vou trazer um homem que vai dar um testemunho. A gente traz aqui, pastor. Não, porque eu matei, esquartejei, arranquei a cabeça, eu fiz acontecer, e por fim, Jesus me salvou. 1 hora glorificando o diabo. 5 minutos para dizer, Jesus me salvou. A igreja alvoroça. Não interessa o teu passado, querido. Não interessa. Viva uma nova vida com Cristo. Viva uma nova vida daqui para frente. Olhe para as coisas que estão por vir. Tenha olhos espirituais. Peça para Deus, Senhor, me dê sensibilidade espiritual, para que eu perceba as coisas que estão ao meu redor. Aí o verso 37, ele diz assim: então lhe perguntarão. Olha o que eles perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também quem? Os abutres. Quem está dizendo isso? Disse-lhe Jesus: onde estiver o corpo, vai se juntar a ele os abutres. Jesus não dá uma área geográfica onde tudo vai acontecer, irmãos. Se é ao norte, se é ao sul. A resposta foi bem clara. Jesus nos deu a dica sobre os acontecimentos, e esta é a senha para a igreja: onde houver o corpo, ali estarão os abutres. Amado, como é que eu vou saber se a volta de Jesus está próxima, irmãos? Amado, o que atrai abutre? Pensa comigo. Carne morta, né, irmão? Carniça, mau cheiro. O cheiro, o odor. Ele é atraído pelo cheiro das carnes mortas. Os abutres se alimentam da carcaça de animais mortos. Abutre se alimenta de cadáver. Amado, presta bem atenção nisso. Quando eu trouxe esse tema, anosmia espiritual, sabe o que quer dizer anosmia? A ausência de cheiro. Há pessoas que não sentem mais cheiro do pecado e vivem uma vida aleatória. Recebemos um texto, o pastor recebeu um texto, eu quero compartilhar algumas coisas desse texto com o irmão. Sabe por que nós não somos mais perseguidos, irmãos? Porque nós estamos cumprindo o que o Senhor nos manda. Nós estamos vivendo em conformidade com esse mundo. Sabe por que nós não temos mais a cova de leões? Sabe por que nos faltam os irmãos, os servos de Deus serem decapitados? Sabe o que está faltando? Pregar o Evangelho. Porque todos que foram decapitados, mortos, perseguidos, foram homens que pregaram o Evangelho. Não viveram de chacrinha. Eles não viviam em conformidade com o mundo, em conformidade com o pecado. Eu fico imaginando Paulo hoje pregando para essa geração. Seria fuzilado. Eu imagino hoje Paulo abrindo a boca para pregar. Eu imagino Jesus pregando hoje para essa geração. Eu imagino as pessoas. Pensa comigo, vamos conjecturar um pouquinho. Jesus está aqui em corpo. De um lado tem um juiz. Aí Jesus, ele diz assim: sodomia, meu filho, é abominação aos meus olhos. Aí o juiz diz: não, espera aí, tem aqui na Constituição, aqui tem uma lei, que você tem que andar politicamente correto, e você agora tem que andar em conformidade com isso aqui, senão tu vai preso. Amado, pensa comigo, o que vale mais para a igreja? É o que Cristo deixou para nós como ordem, como lei, ou aquilo que os homens falam? O que você acha? O que tem mais valor para nós? Sabe por que nós vivemos
muitas vezes nos conformando com esse mundo, porque nos falta cheiro do pecado. A gente não sente mais cheiro. Não sente mais cheiro. Tudo é legal. Tudo é maneiro, tudo é moda, tudo sabe, é oba-oba. A gente vai na igreja, a gente olha, querido, desculpe você que está aqui, desculpe os jovens da nossa igreja. Eu vejo os jovens às vezes namorando, sabe onde, irmão? Dentro da igreja. Para, vai dormir, irmão. Vai tomar um banho de água fria. Sabe, é horrível, na igreja. Aí está lá, irmão, pastor, desculpa, mas você, jovem, acorda, querido. Quer fazer isso? Vai lá para fora, vai lá no olho da rua lá, sabe? Vamos respeitar a casa do Senhor, respeitar a igreja de Cristo. Vamos ter respeito às coisas de Deus. Vai para a igreja. Sabe o que é isso? É falta de cheiro, irmão. É anosmia. Anosmia. Não, mas é porque eu amo a minha gata. Esse sujeito, o jovem, esse sujeito está te desrespeitando. Você está entendendo, querido? Amada, a coisa é séria. Ah, pastor, mas que isso, pastor? Você é radical demais. O meu Cristo também. Ele também é radical. Ele não faz graça para ninguém rir. Eu não vejo na Bíblia. Eu queria encontrar na Bíblia Jesus passando a mão na cabeça de pecado, pastor. Eu queria encontrar na minha Bíblia um momento que Jesus estivesse dizendo assim: não, tudo bem, vamos dar um jeito nisso aí. Não, tudo bem. Você está casado, mas tem a tua Dalila, vamos tentar dar um jeito nessa Dalila aí, e tal, e vamos que vamos. Não tem, querido. Eu não encontro na Bíblia. Amado, a palavra do Senhor diz em João 11:39, olha o que diz a palavra do Senhor. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Você lembra desse episódio? O Senhor, quando chega diante do túmulo de Lázaro, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã de quem? O que estava acontecendo com aquele corpo lá, irmão? Morto, podre. Ele falou: Senhor, já cheira o quê? Mal, porque já é de 4 dias. Um corpo morto, ele fede. O corpo, quando está morto no pecado, irmãos, ele cheira mal. Esse mau cheiro tem que nos incomodar. O pecado tem que nos incomodar, irmãos. Nós não podemos sair daqui nessa noite do mesmo jeito que nós entramos. Nós precisamos vasculhar a nossa vida e falar: Senhor, me dê olfato, que eu quero sentir o cheiro do pecado, porque eu não tenho sentido mais. Está tudo muito legal, está tudo muito bacana, não está bacana, não está legal, querido. Está tudo ruim, está tudo mal. Nós temos que atentar para isso, está tudo muito mal. A gente quando olha, amado, quando olha o que está acontecendo no interior da igreja, eu não estou falando para a Nova Vida, estou falando da igreja no sentido geral. A gente olha no geral, olha o que está acontecendo, irmãos. Ainda bem que há os remanescentes, como sempre houve os remanescentes. Eu louvo a Deus pelos remanescentes. A gente tinha que se preocupar com a maioria. Tinha que estar preocupado com a maioria, mas só que a maioria vive em conformidade com o mundo. Então nós precisamos nos preocupar com aqueles que realmente querem viver uma vida cristocêntrica. Por isso que nós pregamos uma palavra para quem é de Cristo. Porque quem não é já está perdido mesmo. Você é de Cristo. Você pertence ao Senhor. A tua vida é dele. O Senhor disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, o que é chamar pelo nome dele? É Paulo de Cristo. Você está entendendo? Sandra de Cristo, né? Carlos de Cristo. Aquele que se chama pelo meu nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é o Paulo de Cristo, é a igreja de Cristo. Chamar pelo nome dele. Se ele se humilhar, se ele se converter dos seus maus caminhos. Para quem que ele está falando isso? Não é para ímpio, irmãos. O Senhor não está falando isso para ímpio, Ele está falando para o povo dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele se converter, se ele se arrepender dos seus maus caminhos, então aí sim
Aí há uma condicional. Aí eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a tua terra. Quem diz isso? É Deus. Deus está falando isso para nós. A igreja do Senhor está sofrendo de anosmia espiritual, irmãos. Ausência de olfato. E isso é uma doença rara. Os abutres são atraídos pelo mau cheiro. Até os abutres eles estão percebendo o mau cheiro ao seu redor. Até os abutres percebem isso. Quantos estão hoje na igreja convivendo com o pecado, como que isso fosse normal, sem perceber, sem sentir esse mau cheiro? Quantos estão vivendo hoje? Nós não excluímos ninguém, irmãos. Todos são muito bem-vindos. Mas sabe o que a Bíblia diz? Vinde, vem pecadores, vem como está. Vem como está. Agora veio. Aí o Senhor diz assim: agora vai e não peques mais. Você já veio? Glória a Deus. Agora vai, ou seja, caminhe, viva uma vida reta, não peques mais. Sou eu que estou dizendo? Não, é Jesus. Qualquer coisa, se você tiver a oportunidade de estar lá em cima com ele, você discute com ele depois. Como está o seu olfato espiritual, irmãos? As pessoas que você se relaciona, tem cheiro de vida ou cheiro de morte? Qual é o cheiro das pessoas que estão ao seu redor? A coisa está tão terrível que a gente não sente mais esse cheiro. Convivemos bem com todo mundo. Por quê? Porque nós queremos ser politicamente corretos. Existe apenas 2 tipos de odor. Está registrado na sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, verso 16. Porque nós somos para com Deus o que, irmão? O bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Olha o que o Senhor está falando. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Nós somos o bom perfume de Cristo. Estamos perdendo a capacidade de discernir o cheiro, irmãos. Sansão perdeu a capacidade de discernir o cheiro. Homem que era o nazireu de Deus, homem separado, como eu e você estamos aqui nessa noite separados. Nós estamos vivendo hoje como o que era o Sansão, nós estamos vivendo hoje como um nazireu, um separado para Deus. O pecado foi acontecendo gradativamente, e ele foi se envolvendo com o pecado, irmãos, com pessoas que cheiravam mal, e ele perdeu a visão. Ele perde a visão, ele vira palhaço, rodador de moinho, porque não percebeu, não sentiu o cheiro do pecado que estava ao lado dele, não percebeu que ao lado dele havia uma Dalila. Cuidado com as Dalilas. Eu sempre digo para a igreja: querido, não brinque com a Dalila, você vai perder. Não tem negócio com Dalila, irmão. Vai perder e vai perder feio. E quando a Dalila entra, você perde a tua família, perde seu casamento, perde seus amigos, perde seu ministério, você perde tudo. A ausência de cheiro do pecado nos faz perder tudo. Homens que perderam o ministério inteiro. Por quê? Por causa do pecado, irmãos. Querido, peça a Deus nessa noite: Senhor, eu quero ter pelo menos o odor, eu quero sentir o cheiro do pecado, eu quero olhar ao meu redor, Senhor, e saber para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo. Amado, essa palavra é uma palavra individual, é para você, particular, para nós analisarmos a nossa vida. A sua lista de amigos, irmãos, ela cheira a vida ou cheira a morte? Como está essa lista de amigos que você tem? Estamos ouvindo coisas podres, assistindo coisas podres, tendo relacionamentos podres, e nós não estamos discernindo o cheiro. Irmãos, é terrível. Eu não entendo como é que um Big Brother da vida entra na família de um crente, irmão. Não consigo entender isso.
Amado, nós estamos sentindo, olha, a gente está com tanta ausência de cheiro, que eu tenho, olha, se fizer uma enquete aqui nessa noite, perguntar a você, se você está torcendo pelo bandido da novela, você vai dizer, pastor, estou torcendo porque o bandido se dê bem, que ele case com a mocinha lá, se dê bem, que ele consiga fugir, que ele consiga a fuga com todos os bens que ele roubou. Se a gente fizer uma pesquisa, sabe o que é isso, querido? Não estamos sentindo mais cheiro do pecado, do erro. A gente torce para o bandido, não torce para o mocinho, entende? Eu não assisto a novela, graças a Deus, irmãos. A Globo não entra na minha casa há muito tempo. Mas eu vou dizer para você, se eu tivesse assistido a novela, eu ia torcer para que descarregasse um fuzil em cima daquele cara e da mulher dele. Isso que eu ia torcer, pastor. Na hora que o cara apontar, eu falo assim, acerta na cabeça. Maurício que é bom nesse negócio lá de tiro de, como é que é? Como é que é o nome daquilo, Maurício? Eu tenho que falar o nome, senão vai para a mensagem. Hã? Peito. Isso, pastor, isso aí que o pastor falou. Isso aí. Mas se eu tivesse assistido, que o cara mirar, eu falasse assim, agora acerta na testa dele. Pô, derrubou, acabou a novela. Mas não. A gente torce para o mocinho se dar bem. A gente torce para amante. Torcemos para amante se dar bem. Você entende, querido? Por quê? Porque não estamos mais sentindo o cheiro do pecado. Isso não incomoda mais, queridos. Não está incomodando. Pastor, falta 5 minutos. Estou acabando. Amado, presta bem atenção nisso. A volta de Jesus vai ser marcado por isso aqui. Onde será isso? Eles queriam saber o lugar. Aí o Senhor diz, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. O lugar onde o seu corpo tem estado, cheira a vida ou cheira a morte. Existe em nós, querido, uma forte atração pelas coisas podres. Existe em nós uma forte atração pelo pecado. O seu diálogo em família tem cheiro de vida ou tem cheiro de morte? Eu poderia enumerar uma série de situações aqui. O seu namoro tem cheiro de vida ou cheiro de morte? Como é que está o seu namoro? Querido, se você crê que Jesus está voltando, meu irmão, jovem, se converte, em nome de Jesus, se converte. Irmã, deixa eu te falar uma coisa aqui, fala para as irmãs rapidamente. Ninguém aqui no altar quer olhar aí para baixo e quer ver uma irmã com uma saia lá em cima, não, irmã. Quer ver isso, não. Você entende isso, amado? Querida, quando eu li essa palavra, eu falei, eu tenho que falar isso para a igreja. Depois o pastor vai me jogar lá fora. Mas a gente não quer ver isso, não, irmã. Fica quietinho no seu canto. Irmão, quando você botar aquela calça apertadinha, tá? Ô, irmão, olha no espelho e diz assim, Jesus, está bom esse negócio aqui? Tá bom? Como é que está aqui? Pergunta para Jesus. Pergunta se Jesus sairia do teu lado desse jeito. Minha irmã, pergunta para Jesus, Jesus, tu vai do meu lado? Eu posso ser abraçado contigo na rua? Porque ele responde. A gente que não quer ouvir. Além de sofrer de anosmia, ainda somos surdos espirituais. Que o Senhor fala, e a gente não quer ouvir. Davi foi atraído pela pornografia, irmãos. Pelo pecado. O pecado atraiu Davi. E Davi pagou um alto preço. Querido, pecado tem preço. E é alto. É muito alto. Se você ler toda a história da vida de Davi, você vai ver o Davi quando adultera e o que aconteceu daí para frente. Você vai ver a história da vida dele. A ruína na família de Davi. Consequência de pecado. Há muitas coisas que fedem e contaminam. Que essa noite a gente possa fazer uma lista, irmão, do que está cheirando mal na nossa vida. Do que está cheirando mal ao nosso redor. Crente, quando cheira mal, afeta toda uma congregação. Sabia disso? O que o pastor pregou no domingo aqui pela manhã, ele falou uma verdade que nós, pastores, já sabemos.
É tanta imundície que tem nesse mundo, tanta imundície com líderes, que isso acaba respingando em nós. Isso respinga na nossa igreja. Uma pessoa, quando suja todo o ministério. Sabe, amado? Você lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Olha o que aconteceu com Jonas. Eu já estou terminando, tá? Jonas capítulo 1, verso 7 ao verso 15. E diziam uns aos outros. O que esses homens falavam? Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. Ou seja, o navio estava quase afundando. Jonas estava onde? Lá dormindo. E lançaram sorte. A sorte caiu sobre quem? A sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem, uma pessoa, nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, estava em pecado. O pecado estava sobre Jonas, porque o havia declarado. E agora? Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Traz isso para a igreja. Traz isso para a igreja, você vai entender. Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa, Jonas assume, por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te, que não pereçamos por causa da vida deste homem, um homem só, irmãos, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E agora? O que houve, irmão? E cessou o mar da sua fúria. Um homem contaminou todo o navio com seu pecado. Entende? Lançaram Jonas ao mar. Pronto, vamos extirpar o pecado. Vamos tirar esse pecado. E agora? Agora houve bonança. Entende, querida? Um só contaminou. Palavra do Senhor para nós. 2 Coríntios 2,15 diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Esse deve ser o nosso cheiro, querido, o cheiro da igreja, o bom perfume de Cristo. As pessoas, ao passarem por aqui, elas precisam olhar para cá e ver que aqui dentro tem o bom perfume de Cristo. Olhar para a sua vida. Porque, amado, presta atenção nisso. O mundo está nos observando. O mundo está olhando você. Existem alguns olhos que estão sobre nós. O primeiro, o olhar de Deus, que nós não vamos escapar dele. Segundo, o diabo está te olhando. Terceiro, o mundo está te observando. Quarto, a sua família está te observando. Qual Deus que você está levando para a sua família? Porque às vezes a gente leva Deus para a família diz assim: mas esse fede a pecado, rapaz. Rapaz, não dá, porque cheira tão mal. Vai ver que a igreja dele cheira assim também. Vai ver que o pastor dele cheira mal. E vai ver que tudo que pregam lá é tudo um monte de carniça, rapaz. Tudo cheirando mal. Porque o cara é dessa igreja, é da minha família, ele cheira mal. Não condiz com aquilo que a palavra do Senhor é pregada. Como será a igreja dele?
Sabe quem são esses que te acusam? Os abutres. Eles nos acusam. Estão ao nosso redor. Querido, preste bem atenção nisso. Essa palavra é para nós sairmos daqui nessa noite, dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser transformado, eu quero que a minha vida mude. Porque se nós somos missionários, como nós pregamos missões esses 3 dias passados, falando sobre missões, nós não vamos conseguir a lugar nenhum se nós cheirarmos mal, se o pecado fizer parte da nossa vida, do nosso contexto, querido. Nós não vamos a lugar nenhum. As pessoas não vão querer entrar aqui, não vão querer seguir o teu Deus, vão achar que o teu Deus vive em conformidade com a tua vida, vão achar que o teu Deus, ele é politicamente correto, sabe? E não é assim que funciona, não é assim na casa do Senhor, irmãos. Nós somos um unguento do perfume que é Jesus. Ah, querido, quantas coisas teríamos para falar. Amado, o diabo, ele quer mudar o teu cheiro. Ele quer mudar o bom perfume da igreja. Ele quer trazer para a igreja cheiro de morte. E lamentavelmente muitos serão aqueles que irão morrer. Porque a palavra do Senhor diz que muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor. E eu vos direi: apartai-vos de mim. Eu, quando penso nesse muitos, pastor, isso me assusta demais. Porque muitos, irmãos, é a maioria, não é a minoria. O diabo quer mudar o nosso perfume. Sabe como nós devemos ser, irmãos? E eu quero terminar aqui. Lucas, pode vir, irmão. Vamos terminar lendo o Salmo 1, que o Senhor deixou para nós, Igreja de Cristo. Ele está dizendo assim: feliz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, olha só, o mundo que está lutando para nós vivemos em conformidade com ele, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por qual caminho você tem andado? Pensa nisso, vamos colocar de pé. Por qual caminho você tem andado, irmão? Como está cheirando a sua vida? Eu quero pedir nessa noite, nessa oração, quero pedir a Deus que te dê olfato espiritual, que você sinta o cheiro do pecado. Quero pedir nessa noite que você saia daqui desse lugar, chegue na sua casa, faça uma listagem das pessoas do teu convívio. Eu não estou mandando ninguém lançar ninguém fora, não, mas faz um levantamento. Se as pessoas do teu convívio cheiram a vida ou cheiram a morte, faz o levantamento da sua vida, se a sua vida cheira a vida ou cheira a morte. Eu creio num Deus que muda, eu creio num Deus que muda a história, como mudou a minha, Ele pode mudar a sua também. Mudou a nossa história, Ele pode mudar a tua história. Pai, nós exaltamos teu nome, te glorificamos pela tua palavra, porque, Senhor, eu creio que tu amas esse povo que está aqui. Eu creio que tu amas, ó Deus, os ouvidos que estão ouvindo essa palavra e que vão ouvir pela internet, Pai. Eu creio que tu amas. Ó Deus, também creio que o Senhor não vive na conformidade com o pecado, pois o Senhor nos garante que tu amas o pecador, mas que tu abominas o pecado. Pai, nos dê, ó Deus, olfato, Pai, que nós possamos sentir o cheiro do pecado,
Que esse pecado, ó Deus, que os pecados não venham contaminar a tua igreja. Que nós possamos ser exemplo nesse lugar, Pai. Seja na nossa escola, na faculdade, no nosso trabalho. Queremos ser exemplos, Pai, nesse bairro, nessa rua. Queremos ser exemplos nessa vizinhança, Deus. Não permita, Deus, que os pastores dessa igreja, Senhor, venhamos nos contaminar. Ó Deus, nos mantenha, Senhor, sempre do lado de fora dessa contaminação. Muito obrigado, Deus. Obrigado por cada um, Senhor, que compõe o quadro de membros dessa igreja. Ser com os jovens da igreja, Pai. Abençoa a juventude, abençoa os casais. Ó Deus, e que nós possamos acordar, Senhor, e olhar ao nosso redor e lançar fora tudo que está nos contaminando. Assim eu oro pela tua igreja e te agradeço acima de tudo pela tua presença viva nesse lugar, em nome de Jesus.